Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic DC Universe, renascido como monarca da sombra na DC. Capítulo 77 Reflexão Inesperada Parte 2. Arthur Blackville encarou a figura parada à sua frente, seu próprio rosto refletido na tela, mas algo estava estranho. Sua expressão se contorceu numa mistura de divertimento e descrença. Eles realmente fizeram um clone meu, murmurou, debochando antes de balançar a cabeça. Quando diabos eles conseguiram fazer isso? Então, como um raio, a resposta o atingiu. Minha luta com o Apocalipse. Arthur soltou um suspiro profundo, recordando a brutalidade daquela batalha. Seu sangue havia pintado o campo de batalha, espalhando-se por todo o laboratório. Idiotas, pensou ele, um sorriso irônico se formando em seus lábios. Essa coisa não deveria ser nada mais do que um mero humano. A natureza do meu poder não vem do meu DNA. É algo mais profundo, mais espiritual, aliás, especialmente porque eu tenho um sistema. Mas antes que pudesse refletir sobre o assunto, seus olhos brilhantes captaram o movimento. Seu clone havia encurtado a distância num instante. O que? Um soco veio em direção ao seu rosto, mal lhe dando tempo de virar a cabeça. A pressão do ar por si só fez suas roupas esvoaçarem enquanto o soco passava raspando por seu queixo. O sorriso de Arthur desapareceu. Como? Murmurou ele, recuando enquanto o clone avançava com agressividade implacável. Cada golpe era rápido, preciso e pesado. Arthur se esquivava dos ataques, mas a força bruta por trás deles era inegável. Ele cerrou o punho, invocando seu poder. A autoridade do soberano foi ativada num instante. Uma força invisível agarrou seu clone, interrompendo seus movimentos no meio do golpe. Arthur suspirou. Você consegue falar? Seu clone não respondeu. Nenhuma palavra. Nenhuma emoção. Apenas olhos vazios e insensíveis o encarando. Arthur franziu a testa. TCH. Faz sentido. Ele apertou o aperto e com um chute poderoso lançou seu clone para trás. O impacto foi devastador. O clone se chocou contra uma parede de aço reforçado, deixando uma cratera de metal retorcido em seu rastro. Por um instante, Arthur pensou que tudo havia acabado. Mas então, um gemido gutural e dolorido escapou dos lábios do clone. Ele agarrou a cabeça, os dedos cravando-se no crânio como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Então seus olhos se abriram de repente, agora brilhando em um vermelho profundo e ameaçador. Arthur ainda está surpreso com tudo isso. Que diabos? E então, bum! Dois feixes de calor escaldante irromperam dos olhos do clone, selvagens e descontrolados. A força da explosão atravessou o laboratório, chamuscando paredes, derretendo o aço, deixando apenas devastação em seu rastro. Arthur mal conseguiu se esquivar, dando uma cambalhota para trás enquanto a visão de calor cortava tudo como um incêndio descontrolado. Agora entendi. O clone continuou a gritar, seu poder saindo completamente do controle. O olhar de Arthur escureceu. Aquele desgraçado me clonou, com DNA kryptoniano, murmurou ele. Seus punhos se fecharam quando a ficha caiu. Acho que ele não conseguiu replicar meus poderes, então compensou com isso. Com um único pensamento, suas manoplas de osso do Apocalipse se materializaram em suas mãos. Arthur deu um passo à frente. Que sensação estranha, murmurou ele, com os olhos fixos em seu sósia enlouquecido. Lutando contra um clone de mim mesmo. Seu aperto se intensificou. No entanto, eu deveria acabar com o sofrimento dele. Alarmes soaram. Luzes vermelhas piscaram pelos corredores de alta tecnologia enquanto o esquadrão do Batman massacrava as equipes de segurança da Cadmus como um ataque cirúrgico. Os guardas dispararam indiscriminadamente, mas não adiantou. Cyborg atravessou uma barricada com um canhão sônico carregado, arremessando os guardas para longe. Arqueiro Verde lançou uma flecha PM, fritando seus rifles. Canário Negro soltou um grito estrondoso, lançando um esquadrão inteiro contra as paredes. E o Flash? O Flash estava em todo lugar. Um turbilhão de rifles de movimento desaparecia das mãos dos inimigos, armas de choque se voltavam contra seus usuários, e soldados desabavam sob uma saraivada de socos antes mesmo de perceberem o que os atingiu. Então as paredes tremeram. Bum! Uma porta blindada de aço reforçado foi arremessada pelos ares, chocando-se contra a parede oposta com um estrondo ensurdecedor. Da poeira emergiu um esquadrão de guerreiros aprimorados, os Ultimen. Dragão do Vento, seu corpo envolto em correntes de ar rodopiantes. Long Shadow imponente sobre eles, seu corpo expandindo-se a proporções colossais. Juice, com o corpo crepitando com uma eletricidade instável. Downpour e Shifter, os gêmeos hidrocinéticos, sorrindo com malícia. Batman estreitou os olhos. Como esperado, agora estão usando seus experimentos como cães de ataque. O Dragão do Vento deu um sorriso irônico. Batman, você não deveria estar aqui. Sua voz era calma, mas a tempestade ao seu redor não era. Arqueiro Verde preparou uma flecha. Ei, aí, só o Batman. Você não consegue nos ver também? Shifter rosnou. Você não entende o que a Cadmus está fazendo aqui. Não deveria interferir. Canário Negro deu de ombros. Já ouvimos essa frase inúmeras vezes. Os punhos enormes de Long Shadow se fecharam. Último aviso. Recue. A resposta do Batman foi instantânea. Flash. Antes que pudessem piscar, Flash já estava em movimento. Ele desarmou Juice num instante, enviando uma onda de choque elétrica que fritou as paredes em vez deles. Ele se chocou contra Shifter, atordoando-a em plena transformação. Ele se virou para o Batman no meio do movimento e perguntou: E agora, morcego? Batman já estava em movimento, sua capa esvoaçando. Estávamos preparados para este desfecho. Vamos derrotá-los.
Empoleirado em uma passarela de alta segurança, o capuz vermelho observava o caos se desenrolar. Fumaça, faíscas, destroços, pura destruição. Ele suspirou ajustando o capacete. Ótimo. Pelo menos essas coisas me dão tempo suficiente para encontrar os líderes da Cadmus, sem a interferência de Bruce. Arthur exalou bruscamente, sua respiração formando uma névoa no ar frio e estéril da instalação. Seu clone estava diante dele, o peito subindo e descendo em respirações irregulares, os olhos ardendo em vermelho com a energia kryptoniana residual. Arthur flexionou os dedos, a autoridade do soberano se enrolando ao seu redor como correntes fantasmagóricas. Vamos acabar com isso. Seu clone se moveu primeiro, lançando-se para frente com velocidade estonteante, punho cerrado. Arthur mal inclinou a cabeça, o ataque roçando sua bochecha, mas então, 2 feixes de visão de calor irromperam dos olhos do clone. Arthur praguejou baixinho e se abaixou, mas o calor intenso roçou seu rosto, queimando sua pele. Ele fez uma careta, sentindo a ardência, o cheiro de carne queimada invadindo suas narinas. Uma cicatriz. TCH. Que chato. Antes que o clone pudesse atirar novamente, Arthur ergueu a mão e o ar estalou quando a autoridade do soberano se manifestou. Uma força invisível envolveu os membros do clone, puxando-o para o ar. Arthur puxou o braço dele para trás e o jogou no chão com força. O chão abriu uma cratera com o impacto. O clone tentou se levantar, mas Arthur já estava em cima dele, desferindo uma joelhada devastadora no estômago, seguida de uma cotovelada violenta no queixo. Rachadura. O clone cambaleou, mas se recuperou com uma rapidez sobrenatural, desferindo um soco violento. Arthur se abaixou, girou e em seguida, cravou o calcanhar nas costelas do clone. Pam! O clone atravessou um console de aço, com faíscas voando por toda parte. Arthur não parou. Ele invocou novamente a autoridade do soberano, puxando os destroços dos destroços e lançando-os contra seu clone como lanças. Clang, clang, clang. O clone os despedaçou com um rugido, mas Arthur já estava à sua frente. Com uma sequência fulminante de socos, joelhadas e cotoveladas, Arthur estava dominando seu próprio clone. Então, com um golpe mortal, a espada de kryptonita de Arthur materializou-se em sua mão. Os olhos vermelhos do clone se arregalaram. Muito lento. Arthur girou num arco brutal. Corte. O braço do clone foi decepado na altura do ombro. Gritou, agarrando-se ao membro que lhe faltava com sangue carmesim a escorrer pelo chão. Arthur girou a lâmina, inclinando os ombros. Dói, não é? Os olhos do clone ardiam ainda mais, e sua mão restante se fechou em punho. Mas antes que Arthur pudesse terminar o trabalho, bum! Algo o atingiu como um míssil. Arthur foi arremessado para longe, atravessando fileiras de equipamentos, faíscas voando enquanto seu corpo rasgava o aço e as máquinas. Ele gemeu, erguendo-se dos escombros. Com um único olhar, ele soube exatamente quem era. Emergindo da poeira, ereto e de braços cruzados. Superboy. Seus penetrantes olhos azuis encontraram os de Arthur. Não vou deixar você fazer o que bem entender, rosnou Superboy, dando um passo à frente. Arthur sorriu. Por algum motivo, você parece mais humano do que meu clone. A expressão de Superboy endureceu. Não me compare com isso. Arthur bufou, estalando o pescoço. TCH. Esse cara realmente não consegue se controlar. Superboy franziu a testa. O quê? Arthur não estava falando com ele. Uma sombra escura pairava atrás do Superboy. Antes que ele pudesse reagir, o massive de Duon primeiro se chocou contra suas costas. Superboy foi arremessado para longe, atravessando um pilar de aço reforçado. Duon seguiu em frente, rugindo e golpeando Superboy com os punhos num ataque implacável e esmagador. Bum, bum, bum. Arthur suspirou, caminhando em direção a eles. Por que vocês estão aqui? Eu posso lidar com eles sozinho. Duon parou no meio do golpe, olhou para trás para Arthur antes de se ajoelhar, grunhindo baixinho em sinal de desculpas. Arthur suspirou. Deixa pra lá. Ele se virou, dando um passo para trás em direção ao seu clone aleijado. Os olhos do clone brilharam em vermelho, a raiva ainda ardendo em seu olhar. Ele cerrou o punho que lhe restava. Arthur ergueu sua espada de kryptonita. Não, você não vai. Um swing limpo e potente. Shin. O clone desmaiou. Morto. Arthur exalou, fechando os olhos por um instante. Então, estalando o pescoço, ele olhou para Duon e Superboy, com um sorriso irônico nos lábios. Onde estávamos? Nas profundezas da Cadmus, plataforma de observação da câmara de clonagem. A sala estava banhada pelo brilho intermitente dos monitores, cada tela exibindo um pesadelo diferente se desenrolando. Arthur Blackvin massacrou seu clone com uma facilidade assustadora. Sua legião das sombras semeou o caos em Cadmus, rompendo todas as medidas de segurança. Duon estava espancando Superboy contra o chão como uma fera selvagem. Lex Luthor cerrou os dentes, agarrando a borda do console com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu sorriso calculado havia desaparecido. Sua aura habitual de controle e superioridade, destruída. Então, a espada de Arthur cortou seu clone ao meio. Shin. Lex estremeceu, os olhos arregalados. Não, 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 não. Ele socou o console com força. Isso não faz sentido nenhum. Aquele clone tinha a mesma fisiologia, não, ele era aprimorado além da dele. Deveria ter sido idêntico. Deveria ter. Sua voz falhou de raiva quando ele se virou para Emil, com os olhos selvagens. Patético. Emil suspirou, massageando as têmporas. Eu te disse. Aquele clone era apenas um humano. Usar um DNA kryptoniano instável foi um erro ainda maior. Foi um experimento, Lex. Um experimento mal feito, aliás, muito diferente de você.
Na verdade, ele nos prestou um serviço. Se tivesse vivido mais tempo, teria se transformado em algo ainda pior, uma monstruosidade fora do nosso controle. O rosto de Lex se contorceu em fúria. Ele se virou para Emil, apontando o dedo para ele. Tudo está desmoronando. Você percebe isso? Nossa segurança está ruindo. Os Ultimen estão sendo despedaçados. Cadmus, minha Cadmus, está sendo subjugada. Ele pegou uma cadeira que estava por perto e a arremessou do outro lado da sala, fazendo-a se chocar contra uma parede de monitores. E tudo por causa de um menino maldito. Sua respiração estava ofegante, sua mente a mil. Mas então, de repente, ele percebeu algo. Suas mãos pararam. Sua postura se endireitou. Seus olhos brilhavam com algo sombrio. Um sorriso lento e sinistro voltou a surgir em seu rosto. Havia uma última opção. Lex voltou-se para Emil, sua voz baixando para um sussurro arrepiante. Tem um último recurso. A expressão de Emil escureceu. Lex o ignorou já digitando comandos no terminal. A sala tremeu quando mecanismos ocultos começaram a se mover sob eles. Estou trabalhando em algo há anos. Algo especial. Ele soltou um suspiro profundo, com os dedos pairando sobre a última tecla de autorização. Nenhum sujeito de teste jamais sobreviveu à exposição. Eu nem sei exatamente para onde eles desapareceram. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Ele será o primeiro a sentir todo o impacto disso. Capítulo 78 A última jogada de Luthor. A tensão no ar era palpável enquanto Arthur estava diante do Superboy. Duon, ainda ajoelhado como antes, rosnou, o corpo tenso pronto para atacar. Mas Arthur simplesmente ergueu a mão. Não. Os olhos de Duon se arregalaram ligeiramente, mas ele obedeceu, sua forma colossal se fundindo à sombra de Arthur como um fantasma desaparecendo na noite. Superboy franziu a testa confuso. Aquela coisa era mais forte aqui. Arthur deu uma risadinha, girando os ombros. O mais forte? Ele apontou para si mesmo. Esse sou eu. Superboy avançou com força, desferindo um soco kryptoniano com toda a sua potência, mirando diretamente na cabeça de Arthur. Rachadura. O punho do Superboy encontrou o ar vazio. Arthur já havia inclinado a cabeça para o lado com uma expressão entediada, enquanto o punho do Superboy estilhaçava a parede de concreto atrás dele. Arthur suspirou. Isso foi lento. Superboy girou e desferiu outro soco. Arthur inclinou-se para trás, esquivando-se novamente. Soco após soco, cada um errando por meros centímetros. Arthur esquivava-se, abaixava-se, inclinava-se, desviando-se dos ataques com facilidade, como se estivesse dançando. Superboy rangeu os dentes, tomado por uma frustração incontrolável. Bum! Superboy desferiu um devastador gancho de direita. Arthur o pegou. Uma mão. Sem esforço. Os olhos do Superboy se arregalaram em descrença. Arthur apertou o punho do Superboy com mais força e torceu. Foto. Superboy grunhiu de dor, com o braço torcido num ângulo anormal. O sorriso de Arthur se alargou. Você é como um recém-nascido. Nem consegue dar um soco direito, talvez porque seja apenas um mestiço. Superboy rosnou, tentando se desvencilhar. Arthur o soltou, apenas para lhe acertar uma joelhada no estômago. Superboy arquejou violentamente, seu corpo se dobrando ao meio enquanto a saliva jorrava de sua boca. Arthur não parou. Ele agarrou o Superboy pelo rosto e o jogou de cabeça no chão. Todo o piso cedeu, espalhando rachaduras como teias de aranha por toda a instalação. Superboy gemeu, tentando se levantar. Arthur deixou. Zumbido. Superboy atacou novamente, desta vez com um chute que atingiu em cheio o rosto de Arthur. Arthur desapareceu. Seu chute não acertou nada. Arthur reapareceu atrás dele num lampejo sombrio. Superboy mal teve tempo de registrar isso antes. Rachadura. Arthur desferiu-lhe um soco com o punho fechado na nuca, fazendo-o cair de cara no chão. Arthur pesou casualmente em suas costas, prendendo-o como um inseto. E deixar alguém como Lex Luthor mandar em você? Arthur zombou. Patético. Superboy rosnou tentando se levantar, mas Arthur pressionou com mais força. Rachadura. Superboy gritou de dor. Arthur agachou-se, sussurrando em voz baixa o suficiente para que ele próprio ouvisse. Você é melhor do que isso. Ele levantou o pé. Superboy levantou-se fracamente, com os olhos ardendo de raiva e humilhação. Arthur inclinou a cabeça, divertido. Terminou? Superboy atacou uma última vez. Arthur simplesmente virou o corpo ligeiramente e... Um violento golpe de costas fez o Superboy voar como um boneco de pano, se chocando contra uma parede e sendo soterrado em destroços. Arthur estalou o pescoço. Isso é uma perda de tempo. Arthur permaneceu em meio às consequências. À sua esquerda, Superboy gemia de dor, soterrado sob concreto e aço. À sua direita, seu clone sem vida jazia em um monte, seu braço decepado ainda se contraindo levemente enquanto o DNA kryptoniano se consumia. Os olhos brilhantes de Arthur oscilaram entre os dois. Vou lidar com tudo isso mais tarde. Ele exalou, deixando seu poder percorrer suas veias. Zumbido. O mundo ficou desfocado. Arthur desapareceu num relâmpago negro, cruzando os corredores como um fantasma. Seu corpo tornou-se uma sombra entre sombras, indetectável e imparável. Seus olhos se fecharam de repente no meio da corrida, permitindo que seus sentidos se expandissem. As forças vitais pulsavam ao seu redor como faróis na escuridão. Ele conseguia sentir cada ser vivo naquele lugar. Então, lá, uma presença familiar. É esse o lugar. Os olhos de Arthur se abriram de repente quando ele girou, o impulso o levando em direção a uma porta reforçada no coração de Cadmus. Mas antes que ele pudesse se aproximar,
Um esquadrão de guardas armados surgiu de repente dos cantos, disparando rifles. As balas cortavam o ar em um sibilo, os canos das armas fascando em rápida sucessão. As balas atingiram Arthur. Não fizeram nada. Elas ricocheteavam em sua pele como pedrinhas contra aço. Arthur parou de andar, olhando para ele sem expressão. Ainda filmando. Ainda tentando. Arthur suspirou. Eu vi você. Não precisa de tudo isso. Com o movimento rápido do pulso é a autoridade do governante? Seus corpos ficaram presos. Seus próprios braços se contorceram contra a vontade deles, virando suas armas uns contra os outros. Eles gritaram. Eles atiraram. Eles caíram. Arthur continuou andando sem sequer lançar-lhes um olhar. Com outro gesto. Rachadura. As armas restantes estilhaçaram-se como vidro, seus fragmentos espalhando-se pelo chão metálico e frio. Então ele parou, bem em frente à enorme porta fortificada do cofre. Seu olhar se desviou para o texto vermelho brilhante. Câmara de clonagem. Os lábios de Arthur se curvaram num sorriso malicioso. Você deve estar aqui dentro. Bum! Seu punho se chocou contra a frente com uma força monstruosa. O impacto reverberou por toda a instalação. O metal reforçado gritou ao se curvar para dentro. Então, o portão inteiro explodiu para dentro, arrancado das dobradiças. Fumaça e fogo jorravam da porta destruída. Arthur deu um passo à frente, banhado pelo brilho intenso. Sua voz ecoou pela câmara, carregada de divertimento e domínio absoluto. Toque, toque. Lex Luthor estava de pé no mirante, com os punhos cerrados. Abaixo dele a fumaça ainda saía em espirais do portão destruído da câmara de clonagem. O aço reforçado, retorcido, estilhaçado, obliterado, era um testemunho do poder absoluto que agora se concentrava dentro da instalação. E esse poder era Arthur Blackvin. O maxilar de Lex se contraiu enquanto ele se virava para o Dr. Emil Hamilton, o cientista que observava tudo se desenrolar com fria precisão. Lex, disse Emil sem nem olhar para ele. Você entende o que nos espera por causa do seu erro, não é? Lex expirou lentamente. Então, com mãos estranhamente firmes, ele enfiou a mão no casaco. SHNK. Uma lâmina perfurou o peito de Emil. Os olhos do médico se arregalaram em choque. Um suspiro agudo e úmido escapou de seus lábios quando ele olhou para baixo e viu a mão de Lex segurando o cabo de uma adaga escondida, cuja lâmina gotejava sangue carmesim. Você? A voz de Emil vacilou. Lex inclinou-se para frente, sua voz calma, porém categórica. Peço desculpas, doutor. Lex tirou a faca. Emil engasgou, sufocando com a própria respiração, enquanto seu corpo tremia violentamente. Seus joelhos cederam e ele caiu no chão, sem vida. Lex sacou a lâmina, limpou o sangue da manga e a jogou de lado. Ele expirou, calmo, controlado, inabalável pelo que acabará de fazer. Eu tive que fazer isso. Ele olhou para o cadáver de Emil sem nenhum remorso. Para garantir que ele caia na minha armadilha. Então, sem hesitar, ele contatou Galatia. Em meio ao campo de batalha, no meio da luta. Galatia ergueu a cabeça bruscamente quando a voz de Lex atravessou sua mente como uma lâmina. Fomos atacados. Arthur Blackfin está aqui e Emil está morto. Galateia congelou. Suas pupilas dilataram. Seu corpo ficou tenso. Cara aproveitou a oportunidade e avançou rapidamente com o punho cerrado. Não. A fúria de Galateia explodiu. Com uma velocidade estonteante, ela desferiu um soco brutal no estômago de Cara. Bum! Os olhos de Cara se arregalaram quando ela foi arremessada para trás, atravessando uma parede de concreto. Galateia nem sequer viu a própria queda. Ela disparou para o céu com o alvo travado. Ela estava chegando. Arthur Blackfin morreria hoje. Era a única coisa em que ela conseguia pensar agora. Cara, tossindo por causa dos destroços, cambaleou e se levantou. Ela viu Galateia já se dirigindo diretamente para o núcleo de Cadmo. Você não vai a lugar nenhum. Ela disparou atrás dela. Lex Luthor exalou lentamente, de pé, bem acima do caos abaixo. Seus olhos penetrantes examinaram as ruínas de Cadmus. Fogueiras ardiam. Fumaça subia em espirais no ar. Os gritos dos soldados moribundos ecoavam como uma sinfonia trágica. Então, seus olhares se encontraram com os de Arthur Blackfin. Um arrepio percorreu sua espinha. Arthur permaneceu ali, imóvel. Sem sorriso irônico, sem divertimento, apenas pura, fria e calculada fúria. Sua manopla óssea do apocalipse se flexionou, os dedos se curvando como garras, prontos para atacar. Lex mal teve tempo de reagir. Arthur levantou a mão. Uma força esmagadora apertou a garganta de Lex. GHK. Suas vias respiratórias se fecharam com força. Seus pés se ergueram do chão. A autoridade do governante. Antes mesmo que pudesse processar o que estava acontecendo, foi puxado para frente como um boneco de pano. Merda. Lex voou pelo ar, arrastado impiedosamente em direção a Arthur. Sua mente trabalhava a mil, mas Arthur já estava preparando o punho para o ataque. A manopla revestida com o símbolo do juízo final, brilhando com devastação pura. As pupilas de Lex se contraíram. Anda logo, seu inútil. Bum! Algo atingiu Arthur como um míssil. Um soco cegante atingiu seu rosto, esmagando-o contra a parede de aço mais próxima. O impacto amassou o metal como se fosse papel. A força da onda fez a câmara inteira tremer. A visão de Arthur ficou turva por uma fração de segundo antes que ele sentisse todo o peso pressionando. Uma mão ainda o segurava firmemente pelo crânio, mantendo no lugar. Em meio à poeira e aos fragmentos de metal, ele a viu. Galateia. Feroz. Olhos vermelhos flamejantes de pura vingança.
Seu aperto era como um torno, seus nós dos dedos embranquecendo enquanto ela o forçava cada vez mais para dentro dos destroços. Você, ela sibilou, pagará com a própria vida pelo que fez. Arthur franziu a testa. Seus músculos se contraíram, e antes que ela pudesse reagir, um chute devastador a lançou para trás. Galatia atravessou vários consoles como se fossem de vidro. Faíscas caíram quando ela aterrissou em pé, ricocheteando instantaneamente com força implacável. Arthur mal teve tempo de se recompor antes que ela estivesse de volta à sua frente, desferindo um gancho de direita violento. Ele bloqueou o bloqueio. Seus braços se chocaram. A onda de choque sacudiu toda a sala. Golpe após golpe, eles trocaram socos como titãs. Cada ataque é um evento sísmico. Uma onda de choque explodiu atrás deles. Bum! Um raio azul e vermelho invadiu a sala como um meteoro. Cara, ela aterrissou com força, o impacto de sua chegada gerando uma rajada poderosa, com sua capa esvoaçando atrás dela. Seus olhos azuis ardiam de fúria enquanto ela observava a cena. Arthur, o laboratório destruído, Galatia já em luta com ele e finalmente, Lex. A expressão de cara endureceu instantaneamente. Eu sabia que você também estaria aqui, aberração. Seus olhos estavam fixos em Lex. Não havia como confundir o veneno em sua voz. Lex, sempre o estrategista calculista, nem sequer hesitou. Seus olhos apenas se voltaram para ela por um breve momento, seus lábios se curvando em um sorriso sombrio, como se a luta já estivesse decidida em sua mente. Galatia nem sequer se mexeu, mal olhou por cima do ombro. Cara cerrou os punhos. Rendam-se, vocês já perderam. Galateia gritou, calha a boca. Você é fraco. Você não consegue nem me acompanhar. Mas o foco de Arthur não estava apenas em Galateia. Lex. Seus olhos voltaram-se para ele de repente. Lex estava recuando, mancando para longe do campo de batalha, com um sorriso sinistro curvando seus lábios. O mecanismo oculto tremia sob o piso, brilhando levemente. Ativando. Arthur estreitou os olhos. Que diabos ele está aprontando? Lex parou em frente a um painel de controle, com a mão pairando sobre um botão. Ele se virou, o suficiente para que Arthur visse seu sorriso se alargar. Te verei, hein? Nunca. O estômago de Arthur revirou. Algo parecia muito errado. Capítulo 79 Cinzas de Cadmo. O painel de controle acendeu-se em uma cascata de luzes vermelhas de alerta, rápido demais, brilhante demais, gritando algo que ninguém teve tempo de ler. A mão de Lex desceu sobre o botão. Os olhos de Arthur se arregalaram. Mas Galateia ainda estava entre eles, seu punho atingindo a lateral de Arthur, fazendo-o recuar um passo, o suficiente para impedi-lo. Uma explosão de luz irrompeu do teto e do chão simultaneamente, duas imensas colunas de energia bruta, como lanças dos próprios deuses, atravessaram a câmara. Cara gritou quando a força a atingiu em pleno voo, arremessando-a contra uma parede com um estrondo violento, rachando a superfície metálica como vidro quebradiço. Cara, fique para trás. Arthur rugiu. Mas a viga já o havia aprisionado juntamente com Galateia, ambos presos no centro da armadilha. A luz não era apenas luz. Era pressão. Agonia. A gravidade se dobrou sobre si mesma. Os joelhos de Arthur cederam levemente, uma visão rara. Seus olhos se estreitaram, os dentes cerrados. Seu corpo inteiro gritava em protesto, mas ele se recusava a cair. Galatia soltou um grito de dor, mais primitivo do que humano, enquanto a força penetrava em sua pele kryptoniana. Nem mesmo ela conseguia suportar aquilo. Sua carne clonada estava se desfazendo. Arthur grunhiu, erguendo a cabeça lentamente com sangue escorrendo do nariz, e estendeu uma das mãos em direção a Lex, sua vontade ardendo de fúria. Você não vai fugir. A autoridade do governante foi acirrada. Lex, que já se vangloriava de sua posição de segurança, paralisou. Espere, não. Ele gritou, enquanto seu corpo se contraía violentamente, sendo puxado para frente como um fantoche. Ele se chocou contra o feixe de luz, uivando de agonia enquanto a energia consumia seu traje, sua pele se enchendo de bolhas instantaneamente. Arthur apertou um punho enluvado em volta da garganta de Lex, enquanto o outro mal conseguia conter Galatia. Seu idiota, você vai nos matar! Lex gritou, tossindo sangue, com os olhos arregalados de pânico. Só eu posso impedir isso. Arthur, com a voz tensa mas inflexível, inclinou-se para mais perto. Você não ia impedir, de qualquer forma. O feixe de luz ficou mais brilhante, mais quente. O próprio ar começou a se distorcer. A visão de Arthur ficou turva. A câmara parecia uma estrela em colapso. Arthur! Cara gritou do lado de fora, socando o campo de contenção com os punhos, os olhos arregalados de raiva impotente. Diga-me o que fazer. Diga-me como impedir isso. Ela se lançou novamente contra o campo de energia, e seu ombro estalou com o impacto. Por dentro, Arthur ardia em chamas, sombras rodopiando violentamente ao seu redor enquanto ele forçava um braço a se erguer. Cara viu, a mão dele estendendo-se em direção a ela. Arthur, por um instante, ela pensou que ele estava estendendo a mão para ela. Mas então a palma da mão dele se abriu. A autoridade do governante. Fique para trás, idiota. Sua voz era fraca, quase inaudível, mas resoluta. Uma parede de força invisível surgiu entre eles por apenas um segundo. Tempo suficiente. Não. Cara gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, buom! Um clarão de luz tão puro que cegava, seguido por uma onda de choque que estilhaçou tudo em seu caminho.
Cara foi arremessada para trás, atravessando paredes, destroços e aço como uma boneca de pano. Ela girou no ar antes de se chocar violentamente contra o casco externo da instalação, abrindo uma cratera na parede. Silêncio. Fumaça. Faíscas. O chiado ardente do metal derretido. Ela lutou para se manter de pé, com os joelhos tremendo. Sua respiração ficou presa na garganta. A câmara havia desaparecido. O feixe de luz havia desaparecido. Lex. Arthur. Galatia. Tudo acabou. Arthur. Cara sussurrou. O silêncio lhe respondeu. Seus dedos se fecharam em punhos trêmulos. Não, 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 não. Sua respiração falhou novamente. Seu idiota. Isso não era para acontecer. Ela caiu de joelhos, encarando a cratera onde ele estivera momentos antes. Onde ele havia sorrido. Onde ele havia lhe dito para ficar. A garota de aço encarou o vazio que ele deixará para trás, com os olhos em chamas. E talvez pela primeira vez na história. Supergirl sentiu desespero. Após a explosão. Em meio à fumaça e à ruína, Cara permanecia imóvel na cratera. Sua capa esvoaçava ao vento, mas ela era uma estátua de fúria e tristeza. O comunicador dela estalou em seu ouvido. Uma voz rouca familiar persistente. Capuz vermelho Supergirl, você está aí? Vamos lá. Cara, me ouve? Houve uma longa pausa e então... Supergirl abatida e quebrada, sim. Jason perguntou calmamente. Acabei de ouvir uma explosão enorme a 5 quilômetros de distância. Que diabos aconteceu? Outro silêncio. Arthur, se foi, disse Cara. Jason não conseguia processar o que acabará de ouvir. Como assim, Arthur se foi? Cara então disparou para Jason. Ele se foi, Jason. A linha ficou silenciosa. Ao fundo, Jason podia ouvir vidros quebrando, metal se dobrando e o som inconfundível de Cara perdendo o controle. Sua fúria era agora uma tempestade, destruindo os restos da câmara de clonagem de Lex. Jason suspirou, baixando a cabeça. É bem, vou deixar você ter seu momento. Mas tenho trabalho para terminar. Não tenho tempo para ficar remoendo isso. Centro de comando Cadmus. Uma porta de aço deslizou, abrindo-se com um chiado. Jason Todd passou por ali, com 2 pistolas frouxamente presas à cintura, seu capacete vermelho brilhando sob luzes brancas e estéreis. Os alarmes estavam silenciosos, ele já os havia silenciado, assim como os guardas que tentaram impedi-lo. Do outro lado da sala havia uma escrivaninha curva. Atrás dela, Amanda Waller, General Eileen, alguns membros sobreviventes do Conselho da Cadmus. Sem guardas. Sem reforços. A sala estava em completo silêncio, exceto pelo zumbido baixo dos monitores. As botas de Jason ecoaram no piso de metal enquanto ele entrava, calmo como uma tempestade prestes a desabar. Ele girou uma de suas pistolas distraidamente, como se não tivesse acabado de desmantelar uma equipe de segurança inteira em sua entrada. Ele observou a cena à sua frente, Amanda Waller sentada, serena como sempre, e o General Eileen tomando um drink como se fosse uma quinta-feira à noite qualquer em uma sala de guerra. 2 executivos da Cadmus estavam desajeitadamente atrás deles, pálidos e suando frio. Jason inclinou a cabeça. Ora. E eu pensando que ia entrar num covil de vilões. Tubos de ensaio, cientistas malucos, talvez um clone inacabado num tanque. Ele ergueu lentamente as 2 pistolas. Não nesta triste reuniãozinha de pais e mestres. A mão de Eileen tentou alcançar algo debaixo da mesa, péssima ideia. Bang, bang. As 2 mãos ficaram vermelhas quando Jason as atingiu com um tiro, seguido por um terceiro que atravessou o ombro do general. Eileen soltou um grito gutural, caindo para trás, com sangue escorrendo pela mesa. O próximo vai arrancar sua cabeça, disse Jason friamente. Amanda Waller não se mexeu um centímetro. Você está muito longe de Gotham, Jason. Ele soltou uma risadinha por trás do capacete. Nossa, tratamento pelo primeiro nome? Estou lisonjeado. Pensei que eu fosse só uma história de fantasmas para gente como você. Você sempre esteve no meu radar. Podem ter te trazido de volta dos mortos, mas suas escolhas desde então têm sido bastante interessantes. Você tem sido útil sem perceber. Jason deu um passo à frente, as botas rangendo sobre o vidro. Poupe-me da conversa. Não vim aqui para bater papo. Viemos aqui para destruir tudo. Por cada inocente com quem vocês brincaram de Deus. Vocês construíram armas. Vocês usaram pessoas. Vocês libertaram monstros. Os olhos de Waller se estreitaram. Vocês são todos tolos. Você e aquele Arthur Blackvin, ele era instável. Perigoso, tudo que defendemos aqui. Tudo que a Cadmus representa, é lutar contra pessoas como ele. Eu sei, murmurou Jason. Mas Waller inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa, a voz baixa e cortante como um bisturi. Será que isso tem mesmo a ver com inocentes, Jason? Ou será que tem a ver com você? Ele não disse nada. Ela prosseguiu, cortando mais fundo. Você se vê naqueles meta-humanos com os quais fizemos experimentos? É isso? Você se vê amarrado àquela cadeira, gritando, enquanto o Coringa arrancava o menino de dentro de você e deixava outra coisa no lugar? Jason cerrou os dentes sob o capacete. Seu aperto nas pistolas se intensificou, os nós dos dedos ficando brancos. Você realmente se importa com os inocentes? Perguntou ela com a voz carregada de veneno. Ou essa é apenas a única maneira de você liberar a raiva que ainda resta em você? Porque seu verdadeiro alvo já está morto, e não há mais ninguém para culpar além de nós. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Jason não respondeu. Ele não precisava. Waller expirou lentamente. Se você fizer isso, não tem volta. Ele ergueu a arma calmamente. Sem hesitar. Eu nunca planejei hesitar. 2 fotos. Boa noite.
E assim, de repente, a sala mergulhou no silêncio. Capuz Vermelho se virou e voltou para o corredor, sem arrependimentos. Sem dúvidas. Apenas passos ecoando pelos corredores de uma instalação em ruínas. A consciência de Arthur oscilava, a dor lancinante percorrendo cada nervo do seu corpo. Sua respiração era irregular, ofegante. Ele tossiu, espirrando sangue no chão queimado sob seus pés. Sua visão ficou turva, o mundo girando antes de lentamente voltar ao foco. O ar estava denso e úmido. O cheiro de terra úmida e vegetação preenchia seus pulmões. Uma floresta. Em algum lugar, desconhecido. Seu corpo doía a cada pequeno movimento, mas ele se obrigou a levantar, cambaleando sobre as pernas trêmulas. Suas roupas mal se sustentavam, queimadas e esfarrapadas, sua pele exposta coberta de feridas recentes. Ele respirou fundo, com dor, sentindo o peito apertado. Onde, diabos, estou? Sua voz estava rouca, tensa, cada palavra uma batalha. Um ruído fraco e áspero chamou sua atenção. Ao lado dele, à beira da morte, estava Lex. O outrora imaculado mentor foi reduzido a uma casca carbonizada e ofegante. Sua pele estava queimada a ponto de ser irreconhecível, sua respiração superficial e difícil. Mas, de alguma forma, impossivelmente, ele ainda estava vivo. Seus lábios se contraíram, e sangue borbulhou nos cantos de sua boca. Ele não é um fracasso, afinal. Lex disse as palavras com a voz embargada, quase inaudível. Arthur não hesitou. Suas botas rasparam na terra enquanto ele avançava, pairando sobre o homem derrotado. Então, o estale. Uma pisada. Lex tinha ido embora. Arthur exalou pelo nariz, mal lançando um segundo olhar ao cadáver. Desgraçado. Mas no instante em que as palavras saíram de seus lábios, suas forças vacilaram. Suas pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos, o corpo gritando em protesto. Sua visão ficou turva novamente. Capítulo 80 Realidade Alternativa. Arthur gemeu, seu corpo gritando em desafio enquanto se forçava a ficar de pé. Suas pernas tremiam, cada nervo do seu corpo ardia de dor, mas ele permaneceu de pé mesmo assim. Sangue escorria de sua boca, seu peito subia e descia com respirações irregulares. Droga! Murmurou ele, agarrando a lateral do corpo. Aquela era uma arma e tanto. Eu nem consegui trocar de lugar com ela. O chão sob seus pés ainda estava chamuscado, a terra rasgada como se a própria realidade tivesse sido atingida por um soco. E então, ele os viu, corpos. Dezenas deles. Cada um deles retorcido e quebrado, a carne enegrecida e arruinada, mas inconfundivelmente familiar. Assim como Lex. Não eram cópias dele, apenas pessoas em estado semelhante. Cada uma jazia no centro de sua própria cratera rasa. O ar cheirava a ozônio, a morte e a algo antinatural. Isto. Arthur sussurrou, com os olhos percorrendo a clareira retorcida na floresta. Que diabos é este lugar, afinal? Um som. Desmaiar. Mas chega. Ele ergueu a cabeça bruscamente. Uma figura se movia pelas sombras, ferida, ensanguentada, cambaleando. Mas bem viva. Galateia. Ela surgiu à vista, um braço pendendo inerte, o outro cerrado num punho trêmulo. Seu terno estava rasgado, seu lábio ensanguentado. Um profundo corte atravessava seu ombro. E, no entanto, seus olhos ainda ardiam de fúria. Eles trocaram olhares. 2 guerreiros derrotados. 2 sobreviventes. Ela não disse nada, mas sua expressão dizia tudo. Luto, raiva, confusão. Sem dizer uma palavra, ela avançou. Arthur não hesitou. Seus instintos despertaram com força. Sua mão direita pulsava com energia, tentáculos escuros se unindo em uma arma mortal. A espada de Kryptonita surgiu, pulsando com uma energia verde doentia. Galateia atacou com tudo que lhe restava. Um grito, um soco, uma profusão de movimentos. Mas os olhos de Arthur, eles brilhavam. Aquela habilidade familiar de sua sede de sangue reacendeu-se, lançando uma escuridão ao seu redor. E antes que ela pudesse sequer perceber, a lâmina já havia atravessado seu peito. Os olhos dela se arregalaram. A respiração ficou presa na garganta. Ela arquejou, com sangue borbulhando em seus lábios enquanto o brilho verde da Kryptonita a penetrava até o âmago. Seu corpo tremia. O doutor me deu uma alma. Ela sussurrou. Sua voz era tão baixa, tão frágil. Pai? Arthur apertou o cabo da espada com mais força. Sua mão se ergueu trêmula, como se tentasse alcançar alguém que jamais responderia novamente. Porque ele me deixou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de raiva. Não mais. Mas com tristeza. A expressão de Arthur suavizou-se, ainda que apenas um pouco. Só para você se sentir um pouco melhor, murmurou ele, colocando-a lentamente no chão. Eu não matei seu pai, ponto. Ele encontrou o olhar dela, uma última vez. Para mim está claro quem fez isso, e ele está morto ali. Arthur gesticulou na direção de Lex. Os lábios de Galatea se contraíram num sorriso fraco e dolorido. Uma respiração. Uma lágrima. E então, nada. Sua mão ficou mole. Seu corpo ficou imóvel. A espada escapava de sua mão. O vento sussurrava pela floresta devastada ao seu redor. Um momento de paz em meio ao caos. Arthur ficou ali parado ao lado do corpo sem vida de Galatea, a respiração superficial, o sangue fervendo. O silêncio o envolvia, exceto pelo som suave do vento sussurrando entre as árvores quebradas. Ele não falou a princípio. Então, em voz baixa, preciso voltar, murmurou ele, cerrando o punho. E acabar com Cadmus. Sem perder mais um segundo, Arthur estendeu o braço, sombras emanando de seus dedos como fumaça.
Seus olhos pulsaram com uma luz escura enquanto ele sussurrava. Intercâmbio. Nada. Seu coração disparou. Troca. Ele disse mais alto, tentando novamente, desta vez com urgência. Ainda nada. Seus olhos se arregalaram. Não. Troque agora. Nada. E então? A notificação do sistema. Não foi possível concluir a transação. O alvo existe em uma realidade diferente. Você só pode estar brincando. Arthur cambaleou para trás, com a respiração presa na garganta. O peso da mensagem o atingiu como um martelo. Seus punhos se fecharam, sombras reagindo ao seu ápice emocional, tentáculos rasgando a terra. Aquilo não era uma arma, sussurrou ele lentamente, tentando entender o que tinha acontecido. Seus olhos percorreram as crateras ao redor, os cadáveres desfigurados, os restos carbonizados de saltos fracassados. Aquilo era uma máquina de teletransporte. Ele olhou em volta novamente e de repente tudo fez sentido. Os mortos ao seu redor, o ambiente estranho, o silêncio do sistema. Até o ar parecia diferente. Esses mortos eram cobaias de laboratório, rosnou ele. Lex testou isso neles, e eu acabei de entrar para a lista. Sua mente estava a mil. Que situação! Arthur soltou um suspiro profundo e assentiu para si mesmo. Deixei para trás um número significativo de soldados das sombras. Kaizel e Blade estão com a minha família. Eles devem ficar bem. Mesmo assim, ele sentia um aperto forte no peito. Não era apenas separação. Isso foi exílio. Arthur voltou-se para o horizonte, sua expressão endurecendo com uma determinação sombria. Primeiro, preciso descobrir onde diabos estou. Ele olhou para o céu e as estrelas pareciam as mesmas. A lua ainda estava lá. Nada realmente estranho. Pelo menos isto é a Terra. Mesmo assim, não faço ideia de que tipo de realidade alternativa é esta. Arthur estava sozinho em meio aos destroços de corpos e crateras fumegantes. Ele encarava o horizonte, ainda tentando assimilar a realidade. Ele estava perdido em outro mundo. Sem volta ainda. Bem, murmurou para si mesmo, limpando a poeira e o sangue seco da manga. Vou fazer isso primeiro, e ele se vira. Ele se virou e caminhou lentamente em direção ao cadáver mutilado de Lex, que ainda se contorcia levemente na terra. A visão não despertou nenhuma emoção nele. Ele estendeu a mão sobre o corpo mutilado. Surgir. Dos restos mortais de Lex, a sombra tomou forma, rastejando como fumaça negra até se materializar. Uma silhueta curvada e trêmula que lembrava o próprio Lex Luthor, ajoelhado em silêncio diante de Arthur. Uma notificação passou rapidamente pela sua mente. Extração de sombras concluída, grau, normal? Arthur olhou para aquilo com desdém. Que fraquezas, zombou. Mas precisarei de você, pelo seu intelecto, não pela sua força. A sombra de Lex curvou-se em silêncio. Arthur desviou o olhar sem lançar outro olhar, caminhando até o corpo que de fato o fizera hesitar, Galatia. Ela jazia sem vida, os cabelos loiros manchados de sangue e sujeira, seu poder outrora aterrorizante agora reduzido a uma gélida imobilidade. Arthur estava de pé sobre ela. Sua mão se contraiu levemente. Ele não tinha certeza se era pena, culpa ou simplesmente humanidade por algo que não era exatamente humano. Mas seus olhos brilhavam em azul. Uma alma, como você disse antes. Vamos ver se ainda resta um pouco disso em você. Ele ajoelhou-se ao lado dela, colocou a mão sobre ela e sussurrou. Surgir. As sombras começaram a girar, lentas a princípio, depois mais rápidas. Um pulso de energia escura irrompeu de seu cadáver, como uma batida de coração ecoando pela floresta morta. O chão tremeu. O ar ficou denso. Fios negros irromperam de seu corpo, arrancando seu espírito do véu da morte. Então, ela se mudou. Seus olhos se abriram, violeta e brilhando com uma luz misteriosa. Galateia, renascida nas sombras. Ela se levantou lentamente, apoiando-se em um joelho, com a cabeça baixa. Conceda-me o nome, meu rei. Arthur olhou para ela com os olhos brilhando. Você me chama de meu rei, mas há instantes tentou arrancar minha garganta. Sua voz estava diferente agora. Mais suave, mas mais forte. Como se o peso que ela carregava antes finalmente tivesse sido aliviado. Eu não tinha propósito, disse ela com os olhos ainda baixos. Fui forjada para ser uma arma. Usada. Enganada. A única pessoa com quem eu realmente me importava, o Dr. Emil, foi tirada de mim. Ela cerrou os punhos. Sua voz falhou não por fraqueza, mas por uma clareza dolorosa. Eu sentia tristeza, mas não a entendia. Não me fizeram sentir. Mas agora, vejo com clareza. Ela finalmente ergueu os olhos para ele, seus olhos brilhantes encontrando os dele. Você me deu paz após a morte. Você cuidou de quem fez mal à única alma que já me mostrou bondade. Por isso, eu te agradeço. Ela curvou a cabeça novamente reverente. E agora eu me entrego a você. Não sou mais um clone fracassado. Não sou mais uma ferramenta de Cadmus. Sou sua espada. Seu escudo. Meu rei. Arthur ficou imóvel, os olhos fixos nos dela, lendo a convicção em cada palavra. E naquele instante, ele soube. Ela estava falando sério. Então levante-se, disse Arthur com a voz calma, mas categórica. Galatia. General Sombra Galatia. No instante em que seu nome ecoou pela floresta, uma sombra irrompeu de seu corpo como uma onda gigante, sua forma se estabilizando com poder régio. Ela se ajoelhou diante dele como um cavaleiro diante de seu senhor. Galateia ergueu o olhar mais uma vez, um sorriso solene, quase sereno, tocando seus lábios. A tua vontade é uma ordem, meu rei. Arthur voltou-se para os céus deste mundo desconhecido, um sorriso sombrio brincando no canto de seus lábios. Bem, acho que é hora de descobrir o quão ferrados estamos de verdade. De volta a Cadmus. Bum.
O corredor de aço reforçado explodiu para dentro quando um borrão vermelho e azul rasgou o corredor como um míssil. Cara Zor-El, com os cabelos chicoteando como fogo atrás dela, os olhos brilhando com uma fúria fervilhante, atravessou as paredes, obliterando drones de segurança, barreiras e unidades de guarda como se fossem de papel. Um grito, um soco, mais uma parede demolida. Ela não estava se contendo. As sirenes soaram, as luzes piscaram, as instalações estavam se desintegrando. Supergirl irrompeu por uma câmara e aterrissou cara a cara com o T-Men e a equipe da Liga da Justiça. Mal haviam assumido posição de combate quando o punho de Kara já estava no queixo de alguém. Sai da minha frente. Não demorou muito tempo. Eles desabaram em um amontoado. Quebrados. Derrotados. Silenciosos. Chega. A voz do Batman ecoou pelo corredor, no exato momento em que o Flash surgiu ao seu lado num instante. O Arqueiro Verde assumiu posição, já carregando uma flecha de gás de kryptonita. Cara. Batman deu um passo à frente, com um tom calmo, porém incisivo. Você os deixou à beira da morte. Isso não era necessário. Eles já sofrem de envelhecimento acelerado. Prendê-los é a coisa menos humana que podemos fazer. Ela nem sequer olhou para ele. Eles estavam mortos no instante em que Cadmus criou, disse ela friamente, com os olhos ainda brilhando. Flash olhou entre os corpos, atônito. Arqueiro Verde hesitou, abaixando ligeiramente o arco. Eram clones, disse Kara. Descartáveis. Como tudo que a Cadmus toca. Kara. Batman tentou novamente. Isso não é justiça. E não é você quem está falando. Não, respondeu ela bruscamente, virando ligeiramente a cabeça e falando em voz baixa. Aquilo era uma mensagem. Nesse instante suas comunicações começaram a funcionar. Uma voz familiar surgiu. Descolado. Confiante. Com a dose certa de arrogância. Jason Todd. Já chega para mim. Você também deveria ir embora. O lugar está condenado. Kara fez uma pausa, então Jason deu uma risadinha. Ah, e Kara? Se Arthur estiver mesmo morto, então por que diabos estou olhando para as sombras dele bem na minha frente? Os olhos de Kara se arregalaram. Seu coração disparou. O que? Capítulo 81 Mundo dos Tiranos. As paredes da Cadmus desmoronaram. As luzes piscaram. Toda a instalação gemeu como se estivesse segurando o apocalipse. Então, eles chegaram. Um estrondo baixo, como um trovão distante ecoando pelo campo de batalha. O som de algo antinatural, antigo, inevitável. Das sombras, eles emergiram. Os demônios das sombras de Arthur. Armaduras enegrecidas. Olhos brilhantes. Alguns deles altos como titãs. Silenciosos como a morte. Sua presença tornava o ar frio, a própria realidade parecia se curvar em torno de suas formas etéreas. Kara deu um passo brusco para trás, com os olhos arregalados. De jeito nenhum. A capa do Batman esvoaçava enquanto ele estreitava os olhos, analisando tudo instantaneamente. Flash piscou. Será que abrimos sem querer a porta do inferno ou... Arqueiro Verde ergueu seu arco por instinto. Certo. Podemos concordar que isso tudo parece o final de um filme de terror? Canário Negro assumiu uma postura defensiva. Eles não estão atacando. O comunicador de Kara voltou a funcionar. A voz de Jason Todd se fez ouvir. Bem, já que a magia dele, ou seja lá o que for isso, continua por aí como se nada tivesse acontecido. Acho que ele não está morto. Ele fez uma pausa e acrescentou, com um toque de sarcasmo seco. Bem, eu vou indo. Não estou muito afim de uma conversa franca com o Bruce. Paz. Comunicação desconectada. Kara encarou os soldados com o maxilar cerrado. Eu não vi os corpos deles, então talvez, ele tenha razão. Ela caminhou para a frente devagar, cautelosamente, com os olhos fixos naquele que liderava o grupo. Sua armadura era diferente. Mais alta. Mais irregular. Um veterano do círculo íntimo de Arthur. Ela parou abruptamente com a voz calma, mas exigente. Onde está o seu mestre? O Cavaleiro das Sombras não disse nada. Nada. Simplesmente inclinou a cabeça, e depois virou-se. Sem dizer uma palavra, as sombras, todas elas, marcharam para longe, movendo-se como um rio de morte. Kara cerrou os punhos, reprimindo a emoção. Arqueiro Verde suspirou. Por que eles parecem estar atendendo a um chamado? Como cães voltando para seus donos. Batman estava de pé, imponente, o brilho dos soldados das sombras há muito dissipado. Sua capa esvoaçava atrás dele. Ele examinou os destroços, calculando. Frio, preciso, concentrado. Perdemos muito tempo aqui, disse ele finalmente, sua voz cortando o silêncio. Flash, vá. Dirija-se ao centro de comando rápido. Faça uma varredura. Certifique-se de que não sobrou ninguém que possa nos atacar novamente. Amanda Valer e os cientistas de lá. Todos eles ainda devem estar aqui dentro. Flash assentiu com a cabeça, esticando o pescoço. Entendido, Batman. Vamos terminar com isso antes que alguém resolva apertar o botão de reset ou algo do tipo. Num piscar de olhos, ele desapareceu, deixando um rastro de relâmpagos atrás de si. Batman se virou para Kara. Seu tom não vacilou, mas havia um peso nele. Você deveria ir para casa. Kara não olhou para ele. Seu olhar estava fixo no chão rachado sob suas botas, seus punhos tremiam. Não de medo, mas de contenção. Batman parou por um segundo, como se fosse dizer algo mais, mas não disse. Ele simplesmente foi embora. Kara estava ali sozinha, cercada pelas ruínas de tudo que Cadmus tentará controlar, de tudo que eles perderam. Sua voz era baixa, mas foi como um trovão.
É melhor que ele esteja vivo. Arthur estava de pé, as roupas queimadas grudadas ao corpo, mas sua postura era tão firme como sempre. Ao seu lado, Shadow Galatia ajoelhava-se, aguardando ordens, os olhos brilhando, os cabelos esvoaçando na brisa como um fantasma da tempestade. Arthur não olhou para ela enquanto falava, apenas manteve o olhar fixo no horizonte infinito. Escutem bem, esta será a sua primeira missão. Ele se virou ligeiramente com a voz firme. Voe, escolha qualquer direção. Não importa. Encontre a cidade mais próxima, os sinais de civilização mais próximos. Não se revele a ninguém. Você é rápido o suficiente para desviar de qualquer coisa que eles lançarem contra você. Quero informações, onde diabos estamos? Galateia ergueu ligeiramente a cabeça, levando a mão ao coração. Imediatamente, meu rei. E com isso, ela se foi, um rastro de sombra negra cortando o céu como uma bala. Arthur exalou e sentou-se numa rocha coberta de musgo. Ele olhou para o lado, onde Shadow Lex Luthor estava parado, estoico e silencioso. Bem, então, murmurou Arthur, quebrando um galho de uma árvore próxima e jogando-o em direção à sombra. Já que você não pode falar, aqui, tome isto. Lex apanhou o graveto com um movimento suave e misterioso, quase humano demais para ser uma sombra. Arthur estreitou os olhos. Explique-me o que era aquela máquina. Por que senti como se minha alma tivesse sido dilacerada por 10 camadas do inferno? Sem hesitar, Shadow Lex ajoelhou-se e começou a arrastar o graveto pela terra. Primeiro, um círculo aproximado. Depois, outra. Depois, outra. Em breve, uma fileira de orbes, cada uma com detalhes ligeiramente diferentes. Massas de terra, redemoinhos de nuvens, campos magnéticos irregulares. Cada uma representando uma terra distinta. Acima de tudo isso, um esboço rudimentar de uma máquina. Como uma cúpula com dentes irregulares, anéis que se cruzam pulsando ao seu redor como um giroscópio apocalíptico. Lex tocou no desenho. Depois na máquina. Depois em Arthur. Arthur ficou olhando fixamente em silêncio. Seu maxilar se contraiu. Então minha teoria estava certa, murmurou ele. Esta é uma realidade alternativa. Outra terra, e nós éramos as cobaias, ou pelo menos eu e Galatia éramos, até eu te arrastar comigo. Ele se levantou lentamente, olhando para o céu acima das árvores. Diga-me, perguntou ele, com os olhos ainda fixos no céu, você pode nos tirar daqui? Shadow Lex se transformou, e balançou a cabeça negativamente. Uma vez, Arthur suspirou, a respiração pesada de frustração. Merda, mas então seus olhos brilharam com aquele brilho frio e calculista. Pelo menos posso encontrar o Lex deste mundo, disse ele com um sorriso sombrio. Existe alguma versão dele por aí, o mesmo ego, a mesma obsessão por vencer, a mesma inteligência. Ele se virou com os olhos fixos no rastro que Galatia havia deixado para trás, que se desvanecia. Talvez ele consiga me tirar daqui. E se ele não fizer isso? Ele estalou os nós dos dedos. Eu o farei. Arthur exalou e levantou a mão. Uma familiar interface de sistema azul escura surgiu diante de seus olhos, flutuando, semi-transparente e impregnada com aquele sussurro digital e misterioso de poder. E alerta do sistema. Você derrotou, Galatia, arma biológica Cadmus, classe kryptoniana. Processando recompensas. Item obtido, manoplas solares. Tipo, manoplas de combate corpo a corpo com infusão kryptoniana. Efeito, mais 50% de resistência sob luz solar direta. Ignora a armadura. Carrega-se com energia solar para liberar um pulso solar. Arthur ergueu uma sobrancelha, guardando as manoplas em seu inventário com um sorriso irônico. Manoplas energizadas pelo sol? Ele girou o pulso. São um pouco mais frágeis do que as minhas estátuas de osso do apocalipse, mas têm o seu charme. Novo título adquirido, Solar Reaper. Efeito, mais 50% de dano sob a luz solar, menos 20% de dano recebido de ataques de energia. Você caçou uma filha do sol. Agora a luz responde a você. Arthur deu uma risadinha. Escura, baixa, afiada. Veja um padrão aqui. Em seguida, ele exibiu sua barra de status com um comando simples. Barra de status. Nome, Arthur Blackvin. Profissão, Necromante a Monarca das Sombras. A título, Ceifador Solar. Nível, de 99 para 100. Fadiga, 75. HP, de 1900 para 7800. MP, de 4900 para 9300. E força, de 200 para 201. Saúde, de 161 para 165. Agilidade, de 169 para 170. E inteligência, de 191 para 192. Sentido, de 140 para 141. Pontos de habilidade disponíveis. 3. Habilidade passiva. Tenacidade nível 1. Estratégia da insanidade, imunidade a controle mental, medo e debuffs baseados em sanidade. Habilidades específicas para o cargo. Extração de sombras. Troca de sombras. Domínio do monarca. Habilidades. Sede de sangue, nível 2. Autoridade do governante. Mutilação. Corrida de espadas. Equipamento. Couro endurecido por ômega. Colar forjado no abismo. A inventário. Manoplas ósseas do apocalipse. Colar forjado no abismo. Conjunto de armadura de cavaleiro de Azarat. Espada grande dos plebeus. Espada de Promécio. Frasco de sangue anticriptoniano, épico. Parafuso quebrado. Espada longa do rei demônio. Espada de Kryptonita. Manoplas solares. Chave da torre do destino.
Chave da masmorra, legado da Legião das Sombras. Arthur encarou a tela por um longo momento, a luz oscilando em seu rosto cansado, mas determinado. Nível 100, murmurou ele, e agora o monarca das sombras completo. Ele soltou uma risada ofegante, não de alegria, mas de pura expectativa. Mas na verdade não. Ainda estou longe do meu auge. Ele desligou a tela, os olhos agora brilhando com aquele tom azul mortal enquanto sua sombra se contorcia a seus pés, viva e faminta. Estou longe de ser a coisa real, murmurou para si mesmo. Posso ficar muito mais forte do que isso. Galateia retornou rapidamente, sua aparência sombria cortando o ar como um espectro vingador. Ela pousou com uma graça silenciosa, ajoelhando-se diante de seu rei, sua expressão fria, porém leal. Encontrei uma cidade, meu rei, disse Galateia com a voz baixa, mas firme. Bloodaven, a leste daqui, não muito longe. O olhar de Arthur se voltou para o horizonte. Ótimo. Isso significa que estamos em um lugar familiar. Arthur assentiu, sua voz um rosnado suave e controlado. O tom de Galateia não vacilou, mas havia uma corrente subterrânea de cautela. Receio que não, meu rei. Arthur ergueu uma sobrancelha, seu silêncio agora soando como uma ordem. Uma pequena e imperceptível mudança em sua postura, uma prontidão para ouvir a verdade. A cidade se chama Bloodaven, continuou ela, mas é um reflexo distorcido daquela que conhecíamos. A mente de Arthur trabalhava a mil, uma dúzia de possibilidades girando em sua cabeça enquanto ele estudava a expressão fria de Galatia. As pessoas que acabei de ver não vivem, continuou ela com a voz seca e fria, elas apenas sobrevivem. Torres de vigilância pairam sobre todos os distritos. Patrulhas armadas impõem toques de recolher com eficiência letal. Eu me mantive afastada, exatamente como você ordenou. Arthur cerrou os dentes, com os pensamentos a mil. Isso me soa muito familiar. Algo na descrição dela parecia muito próximo de uma vida de controle e medo. A terra da injustiça, pensou Arthur. Exalava aquela tirania implacável. O que mais você viu? A voz de Arthur estava mais baixa agora, mas carregada de intenção. Tinha que haver mais neste mundo. Algo a descobrir. Galateia hesitou por apenas um segundo, depois continuou com um breve aceno de cabeça. Símbolos e estátuas. Uma que se assemelha ao super-homem. Droga, é a terra do Injustice, não é? Agora qualquer um que cometa um crime menor está basicamente brincando com a própria vida. Arthur suspirou. Os olhos de Galateia brilharam com compreensão, mas então ela o corrigiu. Pelo contrário, meu rei, eu vi o caos. Crimes sendo cometidos, mas nada fizeram a respeito. Arthur congelou, sua mente paralisada. Espere um minuto. Ele se virou bruscamente, seus olhos encontrando os de Galatia. Como assim? Eles não fizeram nada a respeito. A compreensão o atingiu como um trovão, sua mão moveu-se instintivamente para o punho da espada e ele começou a desenhar na terra, traçando uma forma, como um esboço rudimentar do símbolo que lhe era familiar. Seus dedos o gravaram com precisão, mesmo que as linhas fossem irregulares, um U com bordas afiadas. Espere um minuto. Sua voz estava mais suave agora, mas a intensidade aumentava, uma tempestade se formando. O símbolo na estátua do Superman, se parece com este? Ele traçou U com mão firme, fixando o olhar em Galatia. Os olhos de Galateia se estreitaram ligeiramente enquanto ela examinava o desenho. Ela sentiu, uma fração de segundo mais do que o necessário. Sim, meu rei. O coração de Arthur deu um salto quando o peso total da revelação o atingiu. Bem, isso é problemático. Talvez tenhamos que lidar com alguns desgraçados. Ele se endireitou, o sangue fervendo ao perceber. É o Ultraman. Capítulo 82, Sindicato do Crime. Bloodaven, Terra 3. Uma fina camada de neblina se agarrava às ruas de concreto rachado, infiltrando-se pelos becos como um ser vivo. Letreiros de neon piscavam como estrelas moribundas no céu, projetando reflexos distorcidos em poças de água manchadas de óleo. O cheiro de ferrugem, fumaça e desespero poluía o ar. Uma figura solitária caminhava por ali, com o capuz abaixado, a sombra aderindo de forma antinatural ao seu corpo. Arthur Blackvin. Agora envolto em um simples capuz preto, seus olhos percorriam um mundo em ruínas sob as dobras do crepúsculo. Está ainda mais sombrio aqui do que eu esperava, murmurou ele baixinho com a voz baixa e fria, como se a própria cidade tivesse desistido, e ninguém se importasse. Suas botas rangiam contra os cacos de vidro, cada passo calculado, paciente. Ao seu redor, os prédios desabavam sob o peso da decadência. Quarteirões inteiros pareciam abandonados, mas os poucos que ali caminhavam aparentavam estar em situação pior. Olhos fundos, hematomas, desnutridos, vestidos com trapos. Mas eles não eram apenas pobres. Pareciam estar sob controle. Arthur virou a esquina e paralisou, não de medo, mas de fúria. À frente, dois homens armados, com os rostos escondidos atrás de elegantes viseiras metálicas, arrastavam um homem magro pelos cabelos. O homem gritou de dor, com sangue escorrendo da têmpora. Isso vai te ensinar a não descumprir sua cota de trabalhos, zombou um dos guardas, golpeando as costelas do homem com a coronha do rifle. As pessoas próximas observavam, mas ninguém interveio. Não podiam. Não queriam. Não ali. Os olhos de Arthur ardiam sob o capuz. Seus punhos se fecharam, mas ele não se moveu. Ainda não. Ele passou por ali como qualquer outro civil, aparentemente desinteressado. Mas quando os guardas viraram as costas, aconteceu. Um lampejo de sombra. Um sussurro de movimento. Rachadura. O pescoço de um dos guardas se contorceu violentamente em um ângulo antinatural, seu corpo desabando no asfalto sem emitir som.
O outro se virou confuso, apenas para sentir a sombra atrás de si. A mão de Arthur surgiu da escuridão, envolvendo seu rosto. Slain. O crânio do executor rachou contra a parede de tijolos. Uma vez. 2 vezes. Sumiu. Eles nunca viram o assassino. Ninguém viu. Arthur continuou caminhando, misturando-se ao fluxo da cidade destruída, as sombras fechando o vão onde os corpos jaziam. Eles me irritam, murmurou para si mesmo, com a voz cortante. Abusar dos fracos desse jeito. É patético. Ele passou por outro beco, desta vez crianças estavam amontoadas perto de um barril em chamas, olhos vazios, pele marcada por hematomas. Uma delas olhou para ele, tremendo. Arthur não disse nada. Apenas acenou com a cabeça uma vez, lentamente, e as sombras tremeluziram. Ele seguiu em frente. Este era um mundo com monstros que usavam uniformes e a força era lei. Arthur não precisava de mais exemplos para entender o que poderia enfrentar. E esta terra despedaçada. Isso acabará de despertar algo muito pior do que o sindicato. Arthur estava no telhado de um arranha-céu em ruínas, com o capuz abaixado, observando o coração corrompido da cidade. De repente, um zumbido alto. Um lampejo de estática. Em todas as ruas, em todos os becos, em todos os cantos decadentes da cidade, as telas ganharam vida. Enormes painéis digitais zumbiam acima dos prédios, drones pairavam no ar projetando imagens de luz intensa. Até os sistemas de som crepitavam, espalhando a mensagem como veneno pelas veias de um mundo moribundo. Então seu rosto apareceu. Homem-coruja. Envolto em negro, o intelecto frio emanava de cada sílaba. A cidade silenciou como se até o ar se recusasse a se mover. Povo deste mundo em ruínas, a voz do Homem-Coruja ecoou pelas ruas, precisa e imperativa, é hora de acabar com essa ilusão. É hora de arrancar o véu de seus ideais ingênuos e ver a verdade revelada. Você o chama de herói, Alexander Luthor, o último lampejo de rebeldia em um mundo há muito reivindicado. Você se apega a ele como a uma chama moribunda. Mas não se engane. Ele se inclina para a frente, o olhar cortando a tela como uma lâmina. Essa resistência não é nobre. É fútil. Uma birra contra o inevitável. Cada ação que ele toma apenas adia o colapso que você teme, e nós, do sindicato, estamos mais do que prontos para acelerá-lo. Uma pausa. Renda-se, Alexander. Entregue-se e pare de condenar essas pessoas a mais sofrimento em seu nome. Você não é um salvador. Você não é um herói. Sua voz tornou-se venenosa. Você é um fantasma, assombrando um mundo que já é nosso. Então faça a escolha certa, ou veja o resto da sua suposta esperança se consumir. A tela ficou estática, depois preta. O silêncio voltou a reinar nas ruas. Arthur ficou em silêncio por um instante, os olhos semicerrados sob o capuz, as mãos apertadas na capa. O vento soprou. Ele expirou lentamente. Depois, deu um sorriso irônico. Bem, isso confirma. Ele se virou da beira do telhado, a sombra se enrolando a seus pés enquanto sua capa esvoaçava atrás dele. Luthor está vivo. O que significa que posso encontrá-lo. Mas ao voltar o olhar para a cidade, para os agentes de uniforme preto patrulhando as ruas, para os drones vasculhando cada esquina e para as gigantescas torres de obsidiana com a marca do sindicato, seu sorriso se desfez, dando lugar a um olhar frio. Antes que eles o façam. As sombras atrás dele se contorciam em antecipação. Os olhos de Arthur percorreram o horizonte, a mesma lua doentia pairando ameaçadoramente no céu, lançando sua luz fria sobre os destroços de Bloodaven. Ele não via o sol desde que chegará, não importava quanto tempo estivesse ali. Era uma noite constante, uma escuridão sinistra e implacável. A lua permanecia imóvel como se congelada no tempo. Ele apertou o capuz da capa, as botas batendo suavemente no pavimento rachado enquanto caminhava pelas ruas desertas, evitando o olhar opressor dos drones de vigilância flutuantes. Seus pensamentos ecoavam em sua cabeça, uma crescente constatação o corroendo por dentro. Preciso dizer alguma coisa, murmurou para si mesmo, quase inaudível por causa do som distante das sirenes e do zumbido dos drones acima. Sei que não estou louco, mas está noite desde que abri os olhos neste mundo. Seu olhar se voltou para cima à luz da lua intensa e implacável. A lua, continuou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, está ali. O tempo todo. Nunca se move. Nunca muda. Isso significa que é a obra do Ultraman, encobrindo a radiação amarela do sol. Arthur parou abruptamente, seus olhos penetrantes se estreitando. As peças começavam a se encaixar. Não era apenas a lua. Era tudo. Aquilo não era apenas Bloodaven. Era um lugar sufocado pelo controle do sindicato. Tudo ali gritava sua influência, seu reinado de terror. O crime. A corrupção. O caos. Ele cerrou os punhos, um rosnado baixo escapando de sua garganta. E este lugar deve estar dentro da área de atuação do sindicato do crime. Se ele fez isso, murmurou. Ou pelo menos muito perto de onde eles operam. Uma sombra tremeluziu atrás dele, e dela emergiu Galateia, ajoelhada diante dele, sua figura sombria nítida e inabalável. Os olhos de Arthur brilhavam, sua mente calculando. Ele não desviou o olhar enquanto falava, mas sua voz era fria e determinada. Galatia, começou ele, com um tom de comando, preciso que você descubra o paradeiro de Alexander Luthor. Preste atenção a sussurros. Observe qualquer movimento de resistência, deve haver alguma coisa. Não seja detectada. Não cause alarde. A última coisa que queremos é chamar a atenção antes da hora. Seu olhar era inabalável, sua voz baixa, mas repleta de determinação. Muito bem, meu rei. Os lábios de Arthur se curvaram levemente, embora estivesse longe de ser um sorriso. Há um plano se formando em minha mente, um plano arriscado.
Mas só valerá a pena se encontrarmos Luthor primeiro. Veremos até onde realmente vai o alcance do sindicato. Galateia ergueu-se com fluidez, seu corpo um borrão de sombras e luz enquanto permanecia ereta diante dele. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante, e ela sentiu com um único aceno de cabeça, o peso de sua autoridade evidente em sua postura. Não te decepcionarei, meu rei, disse ela com convicção serena, sua voz carregando o poder de uma promessa não dita. O olhar de Arthur se intensificou. Ele não precisava lhe dizer mais nada. Ela entendia o que estava em jogo. Neste mundo corrupto e sem lei, Luthor era uma peça fundamental. Se conseguissem encontrá-lo antes do sindicato, seria o primeiro golpe em uma guerra que abalaria a terra até o âmago, e naturalmente abriria caminho para sua fuga. Dito isso, ela desapareceu no céu, sua forma se fundindo com a noite como um espectro. A única evidência de sua partida foi uma breve ondulação no ar, um tênue brilho na escuridão. Agora, era a vez dele de agir. Seus olhos se estreitaram enquanto o peso da situação pressionava sua mente como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Preciso fazer a minha parte, pensou ele. E enquanto repetia essas palavras para si mesmo, uma calma determinação o dominou. Com o pensamento, a espada de Promécio materializou-se em sua mão, a lâmina brilhando fracamente sob as luzes tênues da cidade. Uma promessa mortal do caos que ele em breve traria. Sua voz cortou o ar. Vou causar o máximo de caos possível, sem ser detectado. Seus lábios se curvaram num sorriso pequeno e cruel. Com certeza isso alertará o sindicato de que alguém ou algo está causando caos. Mas, com sorte, isso também atrairá a atenção da resistência. Sua voz era permeada por uma calma quase predatória, a mesma aura de um caçador se preparando para atacar. Seu corpo já estava em movimento. O ar pareceu se abrir ao seu redor enquanto ele desaparecia na noite, sua forma um borrão de sombra e velocidade, um fantasma na escuridão. A velocidade de Arthur era notável, até mesmo sobrenatural. Cada passo era calculado, rápido e mortal. As sombras se curvavam ao seu redor enquanto ele se movia, deslizando pelas brechas da vigilância da cidade, evitando ser detectado com uma precisão assombrosa. Ele percorria os becos, escalava prédios com uma fluidez que o fazia parecer uma extensão da própria noite. Seus pensamentos contrastavam fortemente com a fluidez de seus movimentos. Havia um propósito por trás de cada ação, de cada golpe de sua espada. A primeira onda de seu caos veio rapidamente, um ataque fulminante contra uma patrulha, um movimento brutal e calculado que os deixou incapacitados, mas não mortos. Dano suficiente para enviar ondas de choque pelas fileiras do sindicato, fazendo-os questionar o que estava acontecendo. Sua presença era apenas um sussurro, uma sombra em meio à vigilância, rápida demais para ser detectada, letal demais para ser ignorada. Ele sorriu para si mesmo enquanto corria em direção ao coração da cidade. Eles virão atrás de mim, mas nunca me pegarão. Não até que eu queira. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.